Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Crítica Sem Critério. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a querida Lorena Schiavon. Lorena é médica de família e comunidade, também psicanalista lacaniana, e vem hoje para conversar com a gente sobre medicina e psicanálise, encontros e desencontros. Vamos lá! Então, medicina e psicanálise, encontros e desencontros. Para a gente começar esse diálogo, vale a gente pensar mais uma vez aqui na etimologia. Então, vamos nos referir lá do latim medicina, que significa ali medere, que tem a ver com o saber o melhor caminho. Olha só, saber o melhor caminho ou tratar. Então, a medicina traz na sua palavra essa atribuição. Mas se a gente for para a palavra análise, análise vem do grego análisis, que vem também de analien. E aná significa para cima, e lien significa soltar, decompor. Isso se aproxima também em relação a algo em outro aspecto. Então, parece que a gente já vai ali vendo um desencontro, na verdade. Que seria, enquanto uma tem ali um saber, o melhor caminho, a outra vai querer soltar um pouco, decompor. Então, a partir disso, a gente vai começar essa discussão. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, Tainá, Vitor. Olá a todos. É uma felicidade imensa estar aqui para falar sobre duas coisas que eu sou apaixonada, que é a medicina e a psicanálise, e com duas pessoas que são muito queridas para mim. E acho que você já começou tocando num ponto bem delicado e importante, né, dessa diferença. Então, como que a gente sabe qual que é um caminho certo, qual que é um caminho errado, qual que é um melhor caminho ou não? Então, até na própria etimologia da palavra, a gente já percebe que tem um desencontro ali. O médico, ele nessa posição de saber, essa posição da verdade, ele já vai ditar ali um pouco do que seria um bem ou mal, e a psicanálise vai trabalhar com outras ferramentas, mas isso a gente vai se adentrando. Eu que me empolguei com essa pergunta que você fez aí, tão boa. Oi, gente. E é interessante, Lorena, você falar, a gente começar pelo desencontro, né? Porque a gente sabe que há muitos desencontros entre psicanálise e medicina, porém, a gente sabe que na criação da psicanálise a gente tem um encontro, mas também um desencontro, né? Sim. Entre medicina e psicanálise. E eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso nesse momento, né? Sim, vamos falar então de Freud, que né, é uma figura aí que vai personalizar esse encontro e esse desencontro. Porque ele, como médico, foi ele que buscou, né? Acabou vendo que era o desencontro também o seu caminho. E ele, é importante a gente lembrar que ele ainda como estudante de medicina, lá em 1876, ele se dedicava a um estudo da parte científica que tinha a ver já com a questão da sexualidade, né? Começou a partir dali. E depois, na sua busca, ainda nesse sentido, ele vai se interessando por uma outra questão, em que quando ele vai ali, passa a acompanhar Charcot, quando ele começa a se deparar com aquilo que ele passou a achar muito curioso, que é como é que aquelas mulheres, né, que tinham sintomas, por exemplo, de grandes paralisias, como cegueira, e que, num processo ali chamado de hipnose, aquelas mulheres naquele momento não ficavam mais com esses sintomas, né? Voltavam, entre aspas, ao que seria o normal. E aquilo gerou em Freud, né, uma grande curiosidade. E ali, a partir disso, nesse encontro com Charcot, ele foi também indo a outros encontros também com Breuer, que quando ele vai em busca de uma outra saída, né, quando ele vai começar a pensar além da hipnose, também no método catártico, né, ele começa a perceber então que poderia ser através de uma chegada no momento do trauma falando, que poderia fazer com que aquele sintoma sumisse. Então, Freud vai fazendo esse percurso, né, até chegar, claro, na associação livre, né, quando a histérica diz para ele, me deixe falar, né, deixa aí essa coisa de hipnose, deixa essa coisa, me deixe falar. E aí Freud vai, a partir dessa grande coisa que é a associação livre,
nesse percurso histórico, na verdade, se desencontrar, né, com a medicina, porque a medicina ela vai trabalhar com outra coisa que não é a associação livre, ao contrário, né, em que a gente vai ditando essa entrevista. Então, acho que esse percurso histórico já nos diz muita coisa, né? Exatamente. E é interessante como você falou, né? Então a gente tinha um primeiro momento que ele, um médico neurologista, encantado por querer entender essa questão da histeria, ele acompanha um outro neurologista, que é um Charcot, para poder ver o tratamento que estava sendo estabelecido. E aí ele estava muito dentro desse paradigma da neurologia e depois ele rompe, né, com outro tipo de tratamento que até então não era concebido, né, pela medicina. O Breuer estava ali, iniciando o método catártico, depois o Freud muda, e a gente vê como já teve aí encontros e desencontros, mas eu acho que uma coisa interessante também que marca, apesar da ruptura, o que marca o discurso freudiano é uma influência da medicina que não desaparece na sua obra, e uma das coisas que a gente vê é a própria influência biológica, né? Tanto que a grande questão que o Freud queria saber era a fronteira, né, entre o corpo e o psíquico. Que fronteira era essa? E aí veio o conceito de pulsão, e aí ele sempre indo nessa perspectiva, as influências da biologia evolutiva na obra dele. Então a gente vê que mesmo que havendo uma ruptura, a gente sabe que não foi total, que influências foram continuando, né, na obra Victor, dele. muito interessante isso também, porque então, lá no começo tem essa aproximação, então no projeto para uma psicologia científica ele tenta justificar tudo em termos neuronais, então existe um neurônio aqui, uma energia, depois ele abandona isso e aí adentra mesmo na teoria psicanalítica, a interpretação dos sonhos como ali o marco inicial da psicanálise, mas já no final, assim, quando ele vai falar sobre pulsões, volta uma questão energética, e ele sempre foi muito atacado ali no meio médico, né? Então, ele estava nesse lugar aí, inaugurando a psicanálise, mas que também não tinha um campo, era um campo inaugural, né? Ele adentra nisso, e também sendo combatido pela medicina. Quem que é esse Freud que está aqui falando de sexualidade, de pulsões, de traumas e fundando aí o que a gente conhece hoje como psicanálise? Exatamente, exatamente. E é interessante você trazer isso porque é a todo momento, né? Ruptura, encontro, desencontro. E mesmo assim, no final da obra dele, a gente vê que ainda tem a influência ali da biologia evolutiva, por exemplo, quando ele fala de questões de filogenia, relacionando o id originário. Eu não vou lembrar exatamente como é que ele traz isso, mas ele traz alguma coisa desse sentido, da origem ali do id. E ele também fala da pulsão de morte como retorno ao estado inorgânico, né? Então vê como o organismo entra aí, a biologia, mas como você bem colocou, há muitos momentos, e ele foi uma pessoa muito atacada e que chocou também a sociedade vienense na época, principalmente pelas questões de sexualidade infantil, mas por ter falado de sexualidade, né? Que era uma coisa assim que ainda hoje choca, imagine na época, né? Pois é, se a gente acha difícil hoje, né, tentar pensar uma medicina, pensamento de saúde mental diferente, imagina esse tempo, né, o que Freud precisou enfrentar. E aí, pensando nessas diferenças, nessas perspectivas, eu já ouvi de Lorena, acho que em algum texto, quando ela fez uma comparação entre auscultar e escutar. Acho que isso serve para a gente também falar um pouquinho do que seria esse médico, que seria esse analista, né? O que é que Freud veio trazendo disso, né? Porque é muito diferente, né? Acho que essa brincadeira com essas duas palavras nos servem para a gente começar a falar um pouquinho disso. E como né? Principalmente o que se espera, né? Que o médico faça. Quando você vai ao médico, o que se espera dele? E aí acaba que o que se espera de um analista também, quando alguém busca a ideia que se tem hoje ainda. E aí acaba que são posições bem diferentes, né? E que vão trazer a discussões também que vale a pena a gente traçar, até para a gente discutir se na medicina cabe a gente manter dessa forma também. Então, eu queria que Lorena também falasse um pouquinho disso, dessa coisa que ela trouxe, dessas diferenças aí na escuta entre a medicina e a psicanálise também, né? É muito interessante isso que você trouxe, Tainá. É um tema que me desperta bastante, que eu fico sempre muito inquieta. Então, de que lugar eu escuto? Eu estou escutando como médico ou estou escutando como psicanalista? Porque são posições radicalmente distintas,
Mas quem é essa pessoa que nos chega? Alguém que sofre. Seja para o médico, né, um médico de família como eu sou, psiquiatra como vocês são, ou para um psicanalista. Né? Quando aquilo cai, quando o chão se abre debaixo do pé, é quando essa pessoa nos procura. Então, ela tem um sofrimento ali muito intenso. Então, o médico, o psiquiatra, o psicanalista são funções, né, que vão receber esse sofrimento. Mas então, qual que é essa relação, então, entre o médico, o psicanalista, né? O médico, lá no surgimento da clínica, era aquele que ia receber todas as demandas de sofrimento. Então, era aquele que acolhia a família, que tinha aquele contato ali muito próximo, muito pessoal, e dava conta das demandas, tanto físicas quanto psíquicas, os lutos familiares. Então, tinha uma questão de receber os sofrimentos. E depois a gente foi vendo que com o advento da medicina moderna, Foucault fala bastante disso no livro dele, do Nascimento da Clínica, a gente percebe que a medicina vai visar muito a cura. E são temas que vocês já discutiram aqui nos outros podcasts. Então, qual seria o objetivo da medicina? Uma cura. E sempre por um viés anatomopatológico. Então, por exemplo, eu peço um exame, precisa vir uma evidência ali de que há uma doença, de que há alguma coisa. Porque o grande terror de um paciente é chegar com uma queixa, chegar com uma dor e o médico falar que ele não tem nada. Como assim eu não tenho nada? Essa dor parece um câncer, ela me dilacera. Não tem como não ser nada. E realmente, não é porque não é nada. Não tem evidência anatomopatológica. Esse sintoma vem por uma outra ordem. Né? Então, tem um psicanalista pós-lacaniano, que é o Wittgenstein, ele vai falar que o psicanalista ele passa a ocupar essa função social do médico de antigamente, do clínico, né? Que recebia esse sofrimento subjetivo como estrutura de verdade. E aqui tem uma diferença também, porque a verdade ela vai depender do paciente, né? Ele vai trazer para a gente uma verdade. A verdade não está com o saber médico. Então, isso, com a psicanálise, tem uma diferença bem marcante. E aí ele colocou até um ponto que é bem polêmico, eu discuti com o Vitor, ele colocou o psicanalista como a única oferta moderna e racional para poder tratar e receber isso. E que eu particularmente discordo. Né? Eu acho que é uma das formas, né? Alguém que recebe, mas que, assim como os médicos, assim como os psicólogos e as diversas abordagens, eu acho que são formas de receber esse sofrimento. Né? A psicanálise é uma dessas. E quando a gente fala, principalmente da psicanálise lacaniana, dos padecimentos da linguagem. Então, vocês trazem bastante as discussões com relação ao social. Então, esse social, ele também reflete num sofrimento pela linguagem. E a gente dá conta desse sofrimento pela linguagem. E as discussões que a gente sempre levanta e o restante? Né? E o social? Então, nas funções, é preciso diferenciar muito ali a escuta. Como eu estou escutando como médica, como eu estou escutando como uma analista, o direcionamento é totalmente diferente, a escuta é diferente, o direcionamento, o manejo desses casos é diferente, porque, por exemplo, quando a gente fala de cura, a cura na medicina ia ser, como vocês falaram lá no primeiro episódio, restabelecimento ali da saúde, né, ausência de doença. E na psicanálise a gente vai abordar um conceito totalmente diferente dessa questão de cura, né? Então, assim como o sintoma também é diferente, né? Para o Lacan, o sintoma é uma metáfora. Na medicina, o sintoma é aquele sinal que dá uma evidência de que algo está errado no corpo. E mesmo com essas marcações bem distintas, eu acredito que a psicanálise ajuda a minha escuta da medicina. E aí eu acho que torna essa escuta diferenciada. Então, por exemplo, agora na pandemia, uma coisa é você atender um caso de Covid que você vai manejar sintoma. Outra coisa é você perceber que, nesse contexto, existe um receio de contaminar as pessoas próximas, por exemplo, existe um receio de um adoecimento grave, o medo da morte. Então, são aspectos que, às vezes, esses pacientes trazem numa consulta médica. E que não vou atuar ali como analista, mas é bom poder ter essa escuta, porque é possível pelo menos fazer um acolhimento, né, daquela queixa, que é aquele sofrimento que ele traz para nós. Então, eu acho que as diferenças vão caminhando por aí, uma coisa não independe da outra, acho que elas se complementam, né, não dá para ser excludente. Então, por isso que eu escuto, né, o sofrimento e ausculto também ali o físico, mas em funções diferentes.
Pois é, eu achei interessante, Lorena, queria até assim inserir uma pergunta para você. Quando você fala que a psicanálise lhe trouxe uma ajuda na sua escuta, né, como médica, e assim, claro que você ocupa posições diferentes quando você está atendendo como médica e como psicanalista, mas a psicanálise lhe ajudou. E eu queria perguntar para você, lhe ajudou a escutar as pessoas e a ver também o mundo e o sofrimento de uma outra forma? Como é que foi isso para você? Aí é um ponto delicadíssimo. Isso. Porque, assim, se a gente for ver pela teoria, os conceitos que a gente tem na psicanálise lacaniana, elas não se aplicam como visão de mundo. Então, não tem como a gente falar do gozo da pandemia, do real do corpo. Então, são conceitos que não se aplicam. Então, a psicanálise ela não é uma visão de mundo. Então, quando eu digo que me ajuda, é muito mais num sentido de aguçar essa escuta enquanto leitura daquele caso, daquele sujeito, daquela particularidade que me chega. Então, é muito mais nesse sentido do que de poder ler o mundo com a lente ali, a ótica da psicanálise. Sim, e eu trago mais isso assim, realmente o que você coloca está muito acertado, mas eu trago assim até a forma de ver o sofrimento, porque eu acho que quando a gente passa por um estudo mesmo de psicanálise, falando até um pouco da minha experiência também, a gente acaba vendo o sofrimento humano de uma outra forma. Então isso acaba nos trazendo uma visão de mundo, entre aspas, sobre o sofrimento diferente, né? E eu acho que isso nos ajuda, né? Muitas vezes até por exemplo, a gente sabe que na medicina é uma coisa muito valorizada a questão de ter uma evidência para o sintoma, como você falou. E eu acho que quando a gente estuda psicanálise, a gente valoriza mais aquele sintoma que não tem a evidência, que é tão desvalorizado na medicina, né? Então, Isso. eu acho que nessa perspectiva nos ajuda, Eu né? penso numa abordagem que seria a diferença entre tratarmos ou cuidarmos ou escutarmos o sintoma do sujeito e o sujeito do sintoma. Então, uma coisa é quando alguém procura vocês e traz os sintomas ali. Eu tenho apatia, eu tenho anedonia, né, falta de vontade de fazer as coisas. Esse é o sintoma do sujeito. Quando a gente escuta o sujeito do sintoma, então é aquela pessoa. Quem que é aquela pessoa que me direciona essa queixa? E aí muda totalmente. E entra também a minha particularidade do porquê que eu escolhi a medicina de família, não a psiquiatria, que parece ser uma coisa bem contraditória, né? Mas a medicina de família, ela é especialista em gente. Então, eu quis ir por esse viés de pessoa, de gente, que eu escuto e a gente cuida dessa pessoa. Então, eu não cuido da doença dessa pessoa, eu cuido dessa pessoa, que vai ter os seus acometimentos de saúde, o seu sofrimento subjetivo, os seus medos, as suas expectativas, as suas frustrações, os seus entraves familiares e tudo mais que isso envolve. Eu lembrei que eu, na época, falando coisa pessoal, fiquei nessa dúvida aí, falei até com Lorena, pra ver se seguiria pela medicina de família também. E pegando esse ponto que Vitor falou, né, que eu acho bem importante, dessa coisa de como isso pode aguçar a nossa percepção, eu lembrei da questão da psicose, né, como é bem diferente para psicanálise e para psiquiatria, porque, por exemplo, para psiquiatria, um surto, né, ou então quando vai ali para o que chama de esquizofrenia, é como se isso fosse uma situação que não seja, mas uma situação que precisa ser rapidamente abolida. Uma pessoa não é vista como uma pessoa que está fora da realidade, uma pessoa que está num mundo paralelo em que ela precisa rapidamente retornar a esse mundo e dar conta do que se espera. É isso que a psiquiatria pensa, né? Mas quando a gente está na psicanálise, uma coisa que, quando a gente está estudando nesse modelo, a gente vê que pela psicanálise é uma solução, é uma saída, né? Então, o sujeito ali psicótico, ele vai pela via do delírio, então ele vai encontrar, na verdade, uma solução. Acho que isso pode até chocar muita gente quando a gente fala disso. O que a gente quer dizer não é que o outro vá permanecer dessa forma, ele vai, através também da fala e dos processos, encontrando ali, mas é uma forma que aquela pessoa tem de expressão, né? Então isso já é uma diferença bem marcante. E aí, pegando esse gancho aí, outra diferença, então, é quanto ao diagnóstico, né? Sim. A psiquiatria, ela vai trabalhar com um diagnóstico ali muito fenomenológico. Tem que preencher uma série de critérios observáveis ali, justificáveis por um determinado período de tempo, enfim, cada
patologia vai ter uma classificação ali no DSM, mas precisa ter aqueles critérios fenomenológicos, né? O diagnóstico, né, na psicanálise, ele é discursivo, então não é a pessoa que é psicótica, né? É o discurso que é psicótico, que é de uma psicose. Então, a gente sempre vai trabalhar com o discurso, então isso vai ser radicalmente diferente também, então a forma de diagnosticar. Pois é interessante você falar do discurso, Lorena, que me remeteu a uma outra coisa que volta um pouquinho na pergunta que eu lhe fiz. Porque a gente vê muito essa questão do discurso na psicanálise, da importância da alteridade do outro, né? E eu acho que a sua escolha por medicina de família e comunidade faz todo sentido, porque o nome da especialidade é medicina de família e comunidade, né? E quando você atende alguém, você sabe que essa pessoa que vem, que tem uma história, tem um outro, tem uma cultura, tem uma família, tem uns outros, que há uma incidência de discurso sobre essa pessoa também, né? Então eu acho que a psicanálise lhe ajudou também nesse sentido, né? De entender que aquele sofrimento de quem vem tem ali um outro por trás. E apesar de a gente já ter na OMS que o conceito de saúde precisa ser amplo, a gente precisa considerar essas questões, mas na medicina, na prática, a gente vê que ainda é muito individualizado o negócio. E aí eu acho que a psicanálise dá essa ajuda pra gente também, de lembrar da alteridade, né? Tanto é que a gente vai estar sempre observando qual é a relação entre sujeito, outro. E isso tem tudo a ver com o diagnóstico que você ia falando, né? Para você fazer esse diagnóstico, você vai entender que esse discurso que alguém traz tem um outro ali, tem um campo do outro, né? Da linguagem, assim como um todo, de uma cultura, de um social, então é bem importante isso. E aí é importante a gente falar também desses desencontros quando a gente diz de um tratamento, entre aspas, assim, né? Tem até no livro de Freud, das conferências introdutórias à psicanálise, já na introdução ele vai fazer meio que uma advertência, né? Porque é muito comum que as pessoas perguntem: quanto tempo dura esse tratamento? Quanto tempo eu vou ficar bem? Vou ficar boa? Como é que isso vai se resolver? E aí Freud diz assim: quando nos submetemos ali um neurótico a um tratamento psicanalítico, isso aqui é palavras dele, né? Mostramos a ele as dificuldades do método, o tempo que vai demandar, os esforços e sacrifícios que vai exigir, e quanto ao sucesso, dizemos não ser possível prometê-lo com segurança. Então, não há uma garantia de que determinada coisa que a pessoa espera em cima da queixa que ela acha que é a questão, né? Então, é muito diferente do que a medicina vai trazer. Ela vai trazer aquilo como é isso aqui que vai resolver, você precisa agir dessa e dessa maneira para garantir a sua cura. Então, é uma coisa completamente diversa, né? Lorena, queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu acho que, nesse sentido, quando eu comecei a falar sobre a verdade, né, a verdade de cada falante, o diagnóstico vai estar atrelado, claro, ao tratamento. Então, por exemplo, falando da psicanálise, é muito importante a gente ter um diagnóstico estrutural daquele discurso, porque vai diferir totalmente o manejo. Então, manejar uma neurose é totalmente diferente de manejar uma psicose. E se você fizer um manejo de uma neurose numa psicose, dá ruim. Então, é fundamental conseguir traçar esse diagnóstico para fazer a intervenção mesmo, o tratamento. O Freud, ele fala muito sobre isso das neuroses, e aí vem Lacan, desde da tese dele, da psicose paranoica e as suas relações com a personalidade, ele se debruça muito sobre as questões da psicose e começa a avançar a partir daí também na sua teorização. Então tem essa marca aí diferente, e aí fazendo um contraponto também com a psiquiatria, muito num sentido de normalização, de fazer essa pessoa voltar às atividades normais e trabalhar, né? Voltar ao trabalho. São critérios ali de uma melhora, que está havendo uma melhora. E até desculpa interromper, mas até uma questão interessante, o que é normalidade, né? Porque até isso, assim, não tem como a gente garantir o que é. É um determinado conceito de normalidade, que a psiquiatria leva em conta. Exato. E que um dos pontos de desencontros e encontros que eu acho mais primordial é as aproximações que são possíveis fazer entre psicanalistas e psiquiatras, porque existe uma via de diálogo possível, a gente pode discutir os casos,
Tem muitos casos, como psicanalista, que eu encaminho para colegas psiquiatras porque precisam de uma intervenção medicamentosa. Assim como recebo casos de psiquiatras que percebem que aquele paciente se beneficiaria de uma análise. Então, eu acho que o principal encontro é saber que há diálogo entre esses campos. E também como é que acaba que esse tratamento ali vai influenciar nos que acompanham a família, isso é interessante também, né? Muitas vezes em quem faz análise acaba incomodando. É diferente de outro tratamento em que os outros que estão ali por perto esperam que a pessoa se adeque e possa funcionar daquela forma. E com a análise, não. Parece que a pessoa passa a trazer um outro pensar também. E aí a coisa parece que não vai normatizar, ao contrário, vai trazer mais e mais uma questão. E acho que é isso, né? Acho que dá pra gente começar a falar um pouquinho disso, desses encontros e desencontros, como é importante a gente aproximar e no sentido de ver o que é possível também dentro da que a gente vai falar no próximo episódio, da formação da formação médica e na análise, como é possível que os médicos possam conhecer, né, saber, né, que a psicanálise existe, né, e que seria muito bom que pudessem ler sobre isso para, de alguma forma, que aquilo possa ajudar na sua escuta, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho disso no próximo episódio. Nós queremos agradecer a Lorena. Muito obrigada, Lorena, pela sua presença, suas contribuições, e vamos seguir juntos no próximo episódio sobre a formação. Eu que agradeço pela arte do encontro. Até lá, pessoal.